Olá, boa noite. Boa noite. E esses são os destaques do Domingo em Pauta. As eleições estão aí. E você, já sabe como seu voto vai interferir na vida de todos os brasileiros? E a febre do Pokémon continua. O jogo pode ser ótimo para passar o tempo livre, se distrair e ainda melhorar a memória e a concentração. Mas quando o excesso é prejudicial à saúde? 29 anos do maior acidente radiológico do mundo. O Césio 137 deixou marcas que jamais serão apagadas. E hoje nós vamos receber aqui nos nossos estúdios a presidente da Associação Vítimas do Césio 137 para uma entrevista. Tudo isso e muito mais é daqui a 30 segundos, 30 segundinhos só, aqui no Domingo em Pauta. Demorou muito para chegar este momento. Perdi noites de sono pensando no meu futuro profissional e em qual faculdade escolher. Escolhi a Alfa, que tem nota 4 no MEC, professores atuantes no mercado, cursos a partir de R$ 430 e completo programa de bolsas. Sua história de sucesso começa aqui, na melhor escola de negócios do Centro-Oeste. Vestibular Faculdades Alfa. Inscreva-se em www.alfa.br. E o Domingo em Pauta está de volta. E agora nós vamos falar sobre política. Escolher em quem votar é uma grande responsabilidade. E você, já avaliou o seu candidato? Já sabe o histórico político e pessoal dele? O voto não tem preço, tem consequências. E você saberá quais são com o repórter Warlen Kennedy. O que é política? Corrupção. Sempre que eu ouço a palavra política, a primeira coisa que vem à minha cabeça é corrupção. Não é apenas o Johnny que tem essa concepção. Cerca de 39% da população vive a parte da política. Uma das causas seriam os recentes escândalos de corrupção no Brasil. Para este especialista em política brasileira, a má qualidade na representatividade dos cargos públicos é consequência justamente deste afastamento. Posso dizer que isso também é uma consequência da minha falta de participação na política. Ou seja, como é que eu qualifico o debate? Como é que eu qualifico a política, sendo que eu não participo e não me dou a ouvir? Não entro em relação com os atores políticos que me representam. Ou seja, o ato de participar e fiscalizar são instrumentos que qualificam a atuação política dos nossos representantes. O professor explica ainda o que seria a participação política. A participação política ela também obedece a essas duas possibilidades e dimensões, no sentido de que eu posso participar tanto dentro das instituições políticas, como um ator político eleito, um presidente, um prefeito, um governador ou um vereador, como também a minha participação política diária, no meu diálogo com as pessoas, ou atualmente e de uma forma cada vez mais ampla e significativa nas redes sociais. O exercício da cidadania exige participação efetiva do cidadão nos processos políticos. Para o aperfeiçoamento democrático é necessário falar e ser ouvido. Existem várias formas de participação, desde ler um jornal, acompanhar os assuntos políticos em um site de notícias, até a interação com movimentos e manifestações que reivindicam direitos. Com a chegada das eleições, esse assunto fica ainda mais aflorado. O voto é a principal forma de participação. Nos arredores da Praça Cívica, encontramos este morador de rua por opção. Filho de ex-vereadora, Júnior conta o que sabe sobre os cuidados necessários na hora de escolher quem o representar. Ele tem que pesquisar o candidato, o antepassado do candidato, se ele já foi um político, se na gestão que ele foi político, que ele foi prefeito ou vice-prefeito ou vereador, se ele foi um bom político ou um mau político. E os que estão entrando agora, o que ele pode te oferecer. A gente acha que eleição é uma brincadeira, mas é uma coisa que é muito séria mesmo, influencia 100% na nossa vida. Uma dificuldade brasileira que parece estar no DNA, diante deste problema tão complexo e hereditário que reflete diretamente na participação do cidadão na política, só há mesmo uma solução. A gente pode pegar todos os políticos que governam hoje,
o Brasil e tirar todos e colocar todos novos, que não vai resolver os problemas. Eu acho que o problema está dentro de cada um. Então, se você não começar a pensar o próximo, a gente não vai ter um futuro bom. E agora uma paradinha para o esporte. As Paralimpíadas chegaram ao fim. E agora nós vamos falar com a nossa repórter Dani Mello para saber como ficou o quadro de medalhas. E aí, Dani, conta pra gente em qual posição o Brasil ficou. Boa noite, Weber. Boa noite, Nath. Então, o Brasil ficou em 8º lugar no quadro geral de medalhas da Paralimpíadas. Foram 72 medalhas, sendo 14 de ouro, 29 de bronze e 29 pratas. O Brasil bateu recorde de medalhas, mas não cumpriu a meta prevista pelo Comitê Paralímpico, de ficar entre os 5 melhores do mundo. Vamos conferir agora o quadro final de medalhas. Em primeiríssimo lugar ficou a China com 107 medalhas de ouro, a Grã-Bretanha em segundo lugar com 64 medalhas e em terceiro lugar a Ucrânia com 41 medalhas. Temos os Estados Unidos com 40 medalhas e, como eu havia dito, o Brasil em 8º lugar com 14 medalhas de ouro. Chegou ao fim a Paralimpíada do Rio de Janeiro. Missão cumprida, realizamos jogos espetaculares. Esse Brasil que amamos tanto mostrou ao mundo do que realmente somos capazes. É com vocês, Weber e Nath. E no próximo bloco, o jogo que está fazendo a cabeça de crianças, jovens e adultos. Não saia daí. Até já! Qual é o som? Partiu tocha olímpica? Vai lá! Pegue carona com a tocha olímpica em coca-cola.com.br. O curso de Direito das Faculdades Alves Faria, ALFA, oferece a melhor instalação física do Centro-Oeste. O moderno núcleo de prática jurídica possui atendimento individualizado e estrutura diferenciada composta por um moderno e amplo auditório do Tribunal do Júri, uma sala para audiências de conciliação, uma sala do estagiário, uma sala para audiências de mediação, 2 para audiências de instrução e julgamento, cartório de processos simulados, escritório moderno com recepção e gabinetes reservados para atendimento da população carente e banca permanente de mediação e conciliação. A grade curricular de vanguarda, que proporciona o que há de mais moderno e atual no mundo jurídico para os seus acadêmicos, é outro diferencial. Tudo isso é colocado em sala de aula por um corpo docente composto por profissionais doutores, mestres e especialistas, com sólida formação acadêmica. Nath, já voltamos. Peraí, Weber, eu não posso perder esse Pokémon. Fica parado. Nossa, como vocês podem ver, o Pokémon virou uma febre mundial e o Brasil não ficou de fora. Confira na reportagem. Um dos animes mais queridos de todos os tempos, agora é um jogo social para celular. Pokémon GO, jogo lançado pela Nintendo, é um dos jogos mais baixados na Play Store, sendo mais utilizado do que o aplicativo Tinder. É um jogo que tem atraído cada vez mais usuários e está sendo popular em todo o mundo. Desde quando eu era pequeno, eu sempre acompanhei a série, sempre acompanhei um anime que passava na TV, sempre gostei, me interessei bastante. E desde quando eu cresci, o interesse nunca diminuiu. Quando eu vi que eles iam lançar o jogo em realidade aumentada, eu achei bastante interessante. Procurar a Turma do Pikachu tem saído caro para algumas pessoas. Esse estudante conta que já passou por apuros por causa do jogo. Quando eu ia embora para casa, depois da faculdade, eu sempre parava no mesmo ponto, para poder pegar o Pokéstop. E nesse ponto era perto do estabelecimento. Nesse estabelecimento tinha sido assaltado uma semana antes. E o pessoal, vendo eu parar lá todo dia, no mesmo horário, ficar lá por alguns minutos, achou estranho o movimento.
E então decidiram um dia ligar para a polícia. E nessa mesma rua tinha 2 Pokéstops. Eu pegava o primeiro, que era perto do estabelecimento, e ia para o próximo, que é 800 metros. Só que como o meu GPS é um pouco danificado, né, estragado, eu passei do segundo ponto. Quando eu fui voltar, os policiais vieram no meu vácuo, já falou para me parar, para descer. Este jogo pode prejudicar a vida social das pessoas. Esta psicóloga, especialista em psicologia do consumo, alerta dos riscos. Que não só um jogo de realidade aumentada, como qualquer jogo que as crianças entram em contato, os adultos, eles trazem prejuízo quando a pessoa passa a ver em função do jogo. Ela deixa de realizar atividades diárias que antes ela realizava. Básicas mesmo, por exemplo, tomar banho, comer. Começa aí, a gente começa a reparar que o vício se inicia nesse ponto, porque a pessoa às vezes não lembra de se alimentar mais, fica muitas horas no jogo, para de se relacionar com as pessoas de casa, para de, no caso de um adolescente, para de fazer tarefa, não quer ir para a escola, ou começa a ter baixo rendimento. A especialista alerta que, apesar de muitos efeitos negativos, Pokémon GO tem o seu lado positivo, principalmente com pessoas com dificuldade de interação social. Não tem ainda uma comprovação científica dos benefícios e dos impactos negativos que o Pokémon GO traz. A gente tem relato dos pais e relatos de terapia. Então a gente pode usar com crianças com autismo, depressão, fobia social, agorafobia, que são transtornos onde a pessoa não consegue ter relações interpessoais mais adequadas, não consegue mais sair de casa, interagir com outras pessoas. Então a gente pode usar o jogo para facilitar nessa interação. E por falar em fenômeno, agora nós vamos saber das principais novidades do cinema mundial. Boa noite, Thaís. Boa noite. E aí, conta pra gente, tem alguma estreia essa semana? Então, a estreia é para 2017, mas 50 Tons Mais Escuros já está criando expectativas. Incomodada com os hábitos e atitudes de Christian Grey, Anastasia decide terminar o relacionamento e focar no desenvolvimento da sua carreira. O desejo, porém, fala mais alto e ela logo volta aos jogos sexuais do conturbado empresário. Inferno é a adaptação do livro homônimo de Dan Brown e está na lista dos filmes mais aguardados pelo público brasileiro. O renomado professor de simbologia de Harvard, Robert London, visita a Itália e se envolve em mais uma aventura envolvendo símbolos ocultos e corporações secretas. Ele se vê em uma jornada em que procura desvendar os mistérios do clássico da literatura, A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Velozes e Furiosos 8 é um dos filmes mais falados nas redes sociais, com mais de 3 milhões de comentários na página da Universal Pictures. Dominique Toretto e toda sua equipe estão de volta no 8º filme da sequência de ação de sucessos Velozes e Furiosos. O retorno do personagem de Jason Statham também está confirmado. No entanto, ainda não está claro se Shaw voltará como vilão. Nath, essas são as principais novidades do cinema. Muito obrigada pela presença, Thaís. Vem muita coisa boa por aí. E agora nós vamos para um breve intervalo. E no próximo bloco nós teremos uma entrevista especial para falar do maior acidente radiológico do mundo. Fique ligado. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, brother, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. What if I'm far from home?
Oh boy. Hey, Bruce, you don't mind if I just take this last Coke, do you? Thanks, bye! Oh, you do mind. Sorry! Kind of. Hey, mini-can coming through! Dead end. Not awesome. Okay, okay. Wow, so angry. Oh, you poor sad Hulk. Hold on. Wow, you have the greenest eyes. O mundo da moda e a busca pelo corpo perfeito. As passarelas atraem muitas mulheres. O mundo da moda cresce anualmente, mas a profissão carrega muitos problemas. Um deles é o risco à saúde. A repórter Lorena Jennifer foi conferir o mundo dos modelos. Por trás desse universo glamouroso, de fama e dinheiro, há um mundo de sacrifícios e abusos que a gente não vê. A ex-modelo Evelyn Carvalho, há 2 anos, passou por uma experiência que a fez desistir da carreira. E eles mandaram eu secar, eu usava o número 40, 42, eles mandaram eu ir para o 36. Falou que eu estava muito curta pela minha idade, eu nem era curta, eu só malhava, era fortinha. Aí eu não aceitei assinar um contrato com ele queria muito, falou que ia ganhar muito dinheiro comigo, mas eu não aceitei, porque eu não queria emagrecer. A grande exigência pelo corpo magro tem levado modelos a sofrerem distúrbios alimentares e psicológicos. Estima-se que no Brasil, a bulimia e a anorexia afetem mais de 100 mil adolescentes, sendo 90% do sexo feminino. A anorexia é uma das doenças psiquiátricas que mais matam no mundo, com nível de 20%, superando as mortes por câncer de mama. A anorexia vai causar aquela distorção, onde ela vai reduzir a alimentação dela, às vezes comendo só uma refeição por dia, uma maçã, um pedaço de pão, ou vai causar bulimia, onde a pessoa vai ter uma compulsão alimentar e vai provocar o próprio vômito, podendo causar gastrite e prejudicando o desenvolvimento dela nessa fase. Não, porque eles mandaram a gente comer tipo uma fruta à tarde, não podia comer nada de doce assim, só uma barrinha bem pequena de chocolate. Apesar dos perigos que a carreira de modelo pode oferecer, o modelo Júnior Ribeiro persiste em seu sonho e conseguiu emagrecer 12 quilos com acompanhamento médico. É uma carreira que você tem que ter muitos sacrifícios, igual perca de peso, tem que ter além da perca de peso, você tem que ter uma boa coordenação, ter uma boa disciplina alimentar, que você não pode, dependendo do que você faz, você não pode comer determinados alimentos. Quando tem desfiles, a gente não pode comer até, tem que comer tipo igual fosse um exame, 12 horas antes. E mesmo assim, coisas leves para não ficar inchado. E no dia você não pode comer. Você não pode comer nada, porque dependendo da roupa marca, aí na hora o estilista não deixa você desfilar por causa disso. A doutora Ludmila Santana deixa um alerta para quem está pensando em se aventurar pelo mundo da moda. Ele tem um acompanhamento com a equipe multidisciplinar, incluindo nutricionista, nutrólogo, psicólogo, e para ver se realmente esse peso está sendo ideal para o profissional. E ainda falando em saúde, este mês completa 29 anos do maior acidente radiológico do mundo. O Césio 137 marcou a capital goiana e todo o Brasil. O acidente aconteceu em setembro de 1987. O manuseio de uma cápsula com material radioativo, onde ficava o Instituto Goiano de Radioterapia, gerou um acidente que marcou centenas de pessoas e foi considerado o maior acidente radiológico do mundo. E hoje, presente nos nossos estúdios, a presidente da Associação das Vítimas do Césio 137, Sueli Moraes. Sueli, obrigado pela presença, boa noite. Boa noite. Sueli, o que mais marcou a senhora ao longo desses 29 anos? O que mais me marcou foi eu sou uma das vítimas, que além de ser presidente, sou uma das vítimas do grupo 2
do grupo de risco. O que mais marcou foi eles não cuidar de nós direito, como devia, sabe? A gente, para esse Césio, é para ter a terceira geração. Não chegou nem a segunda ainda, não temos remédio. Temos médico, não adianta ir no médico. Se chegar lá não tem um remédio para dar para nós. Então me marca porque tem muitas pessoas precisando disso aí, sabe? Que interromperam o tratamento porque não tem condições de comprar o remédio. Então é muito marcante porque sabendo que o Estado é culpado, por que ele não faz isso? É pouca coisa, gente. O que nós gastamos por mês é uns 10 mil reais. É muito pouco porque eles fazem. Sueli, qual o tipo de assistência que vocês recebem hoje? Médica, odontológica, psicológica, psiquiátrica, tudo nós temos, mas não adianta ter. E ainda hoje, a falta de informação da população gera preconceito, tanto para a senhora quanto para as vítimas? Sim, até hoje nós sentimos preconceito na pele, a gente sente na pele, sabe? Porque as pessoas não sabem a consequência do acidente, não sabem o que pode acontecer com nós ao longo do tempo, porque ano que vem faz 30 anos, e esses 30 anos está arriscado a gente ter alguma surpresa. E essa exposição ao preconceito faz com que as vítimas não se sintam como pessoas comuns? Umas sim, tem umas que elas se isolam. Você pode ir na casa delas 6 horas da tarde, elas estão dormindo. Elas não saem para nada, nem para ir no supermercado. E a senhora acha, aliás, a associação faz alguma coisa para desmistificar esse preconceito? Porque assim, muitos jovens dos dias atuais não conhecem a história do Césio, né? Só ouviu falar. Tem alguma coisa que a associação faz para desmistificar mesmo esse preconceito? Sim, a gente vai nas escolas, a gente dá palestra, sabe? Quanto eu, quanto o seu Oscar, a gente vai, toda vez que a gente é convidado, a gente vai para não deixar ser esquecido o Césio 137. Sim, a senhora disse do grupo 1 e grupo 2. Como é feito essa avaliação de grupo 1 e grupo 2, desde aquela época do acidente? Na época, o grupo 1 foi aqueles pessoas que tiveram um índice de radiação mais alto, né? E o grupo 2 foi aqueles que pegaram menos de 50 rádios. Do dia, né? Porque todo dia era medido, então todo dia a gente tinha uma medida diferente. Então, para eles lá, foi naquele dia, então, eu mesmo sou do grupo 2, eu e meus filhos somos do grupo 2. Do grupo 2. E a senhora também recebe essa assistência, né? Recebo. O grupo 1, ele recebe uma assistência com medicamentos. E o grupo 2 é uma assistência mais de acompanhamento médico? Não, nenhum, nem o 2, nem o 3, ninguém recebe medicamento. Há 8 anos, em entrevista recentemente, a senhora disse que há 8 anos foi interrompido, né, esse fornecimento de medicamentos. Ou seja, ninguém está recebendo do governo. Ninguém está recebendo do governo. A gente tira do bolso. Quando alguém precisa, que a gente vê que não tem condições de comprar, a gente tira do bolso e compra o remédio. Isso, eles deram alguma resposta? Eles fazem licitação. Quando faz licitação, vai em farmácia, em depósito, né? Eles querem dar a caixa fechada, mas nós não usamos aquela caixa fechada, vai perder. Porque o mesmo remédio meu não é o mesmo remédio do outro, porque ele tem próstata, eu já não tenho problema na próstata. Então, o dele não é o mesmo meu. Então, se comprar uma caixa de remédio para a próstata, vai perder. Voltando, Sueli, voltando à época, a senhora era vizinha das pessoas, né, que abriram a cápsula radiológica. Relembre para a gente, aquele momento, como a senhora teve conhecimento e da dimensão do problema que vocês iriam enfrentar a partir daquela hora. A minha vizinha Santana, ela foi lá em casa no sábado. Sueli, está acontecendo uma coisa muito estranha no Devaí, porque eles estão ficando doentes, os dentes deles estão caindo e tal, e tem uma coisa lá de hospital. Falei, Santana, mas não é nada, não. Eu vou denunciar a polícia. Santana, para quê? Deixa quieto, é um depósito. Eu moro até hoje no mesmo local, assim. Aí, é coisa de hospital. Aí a Santana viajou, eles procuraram maçarico para abrir a peça, né? Só que não encontraram, senão ia ser pior o acidente, né? Aí não encontraram, o pessoal que ia ajudar a abrir viajou também. Acho que foi na segunda-feira, das 6 horas da tarde, eu estava em casa dormindo, assistindo televisão. Quando chegou, eu vi na televisão eles sendo isolados, meus vizinhos, que não tinham saído lá fora. Eu cheguei lá fora, estava todo mundo sendo isolado. A Santana, o pessoal do Devaí do depósito, né? Que aí já foi constatado que era uma radiação, mas não sabia que era o Césio 137 ainda.
Passou uns 2, 3 dias que foi descoberto que era radiação, que era perigoso, que era radioativo. Aí foi separado os grupos de quem estava com radiolesão, quem pegou menos rádios e quem tinha rádios maior, que cada um foi por um lugar. Nós fomos divididos em 4 partes, né? E essa falta de informação, de saber o que era que estava acontecendo, a senhora acha que prejudicou ainda mais e o que causou, o que gerou mais ainda, maior ainda o acidente? Gerou porque ele foi andado, né? O César andou dentro de ônibus, andou em hospitais, supermercado, da Goiânia inteira, que teve ônibus na época que perdeu tudo, assoalho, volante. Agora imagina quantas pessoas andou nesse ônibus. Tem razão. E as vítimas receberam alguma indenização? A gente recebe uma pensão, uma estadual, uma federal. E é o suficiente? Um salário. Não é, porque a maioria deles, o estadual, ele está defasado, porque a gente tem que receber um salário mínimo, né? É tipo uma cesta básica, né? Só que eles estão pagando um valor de 724, quer dizer que agora já está 880, não sei, né? Aí eles estão pagando errado para nós, desde 2014. E só para a gente encerrar, a senhora acredita que se tivesse uma assistência maior, teria evitado muitas mortes por causa do Césio 137? Sim, porque a pessoa, ela dispersa, as vítimas do Césio, ela dispersa. Porque você vai para ser atendido, chega lá, não tem o que você quer, elas vão para outro lugar. Aí não vai mais, não precisa ir para o médico, não, vou morrer mesmo. Aí. Sueli, muito obrigado pela presença, boa noite. Muito obrigada, Sueli. E, para finalizar, o Domingo em Pauta preparou uma homenagem especial para as vítimas do Césio 137. Até o próximo programa. A omissão maior era do governo. Por quê? Porque houve mentiras. O estouro à população sobre o acidente radioativo veio no dia 27 de setembro de 1987. Mas, na verdade, foi muito antes. Por quê? Porque na época estava acontecendo o Grande Prêmio Mundial de Motociclismo em Goiânia e o governo não quis alertar a população. Waking up to ash and dust, I wipe my brow, but I sweat my rust, breathing in the chemicals. O maior problema do acidente radioativo foi esse. Foi o abandono e o trauma que as vítimas sentem até hoje. Breaking in, shaping up, and checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up. I feel it in my bones enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Whoa.